cobra uma remuneração, assim, ainda que não seja necessariamente em dinheiro, por qualquer atividade? Ou seja, a gente sempre começa a fazer alguma coisa esperando receber algo por aquilo? Sim. Isso é natural do ser humano, né? O ser humano, ele faz alguma coisa ou para ser reconhecido pelas pessoas, ou para ele ser... você está esperando alguma coisa com relação ao seu trabalho ali que você está fazendo naquele momento. Então, quando você está fazendo um hobby, por exemplo, você está produzindo alguma coisa de uma certa forma. Ela falou bem no sentido que ela está dizendo que você não tem o compromisso com o hobby, mas você está produzindo alguma coisa, né? Então, isso eu acho, bem isso mesmo. Quando você faz alguma coisa, você produz alguma coisa, você está esperando algum retorno disso que você está produzindo. Nem que seja um retorno para você mesmo, não necessariamente um retorno do outro. Você não necessariamente você tem que ter um retorno, as pessoas têm que me reconhecer, eu vou fazer isso para as pessoas me reconhecerem. Não. Eu posso fazer isso para eu me sentir bem, um reconhecimento seu, é uma recompensa sua. Olha, eu consegui fazer, olha que bacana, eu fiz isso direito. Então, você se sente bem, é uma recompensa. Tá. Renata, a gente viu ali no VT, né, o gatinho tentando dormir e o trabalhador nada de deixar, no caso, né? Claro que é uma brincadeira, mas você acha que esse momento de não fazer nada, de ficar à toa mesmo, assim, não é fazer um hobby, não, é de ficar à toa, você acha que esse momento está perdendo o seu espaço? Eu acho que talvez sim. As pessoas as crianças hoje em dia têm muitas atividades, nós temos muitas atividades. Acho que a tecnologia que chegou, a gente fala que antes era a máquina de escrever, mas com o computador hoje a gente tem muito menos tempo do que a gente tinha antes quando usava a máquina de escrever. Então, porque o computador nos convida a uma série de atividades. Então, a gente tem cada vez mais atividades. Acho que isso está acontecendo. Nosso mundo hoje está muito estressante, as pessoas estão sempre correndo em busca da gente não sabe nem do que está. Mas traz benefícios ficar sem fazer nada ou isso é perda de tempo mesmo? É importante ter o descanso, sim. Né? É importante você dormir, é importante você fazer atividade física, é importante você ter um lazer, é importante você ter um trabalho, é importante que você consiga associar todas essas áreas da sua vida de uma forma adequada, vamos dizer, de uma forma assertiva, de uma forma equilibrada. Se você fizer isso, está tudo tranquilo. A questão é porque hoje em dia a gente acaba se excedendo mais em determinados tipos de coisa. Eu faço isso em excesso, ou eu faço aquilo em excesso, ou eu faço muito de tudo. E aí, com isso, você acaba se distanciando de você mesmo, assim, né? Isso, Renata, é difícil ficar à toa, porque você acha que quando a gente para, a gente enxerga todos os nossos problemas, assim? Eu acho que engraçado quando a gente para, a gente enxerga os problemas. Por que a gente teria que ver só problema quando a gente para? Por que a gente não poderia ver solução? Né? Eu acho que a gente tem uma tendência a pensar que se a gente parou, vai ficar pensando no negativo. Eu acho que isso a nossa sociedade está fazendo a gente pensar as coisas dessa forma. E eu não acho isso positivo, porque eu acho... Mas isso não mostra que a atividade faz a gente perder um pouco a percepção de como que a gente está, como que está a nossa vida? Isso não acontece, não? Como assim? Se a gente está o tempo todo, correndo e tal, trânsito, não sei o que e tal, aí você percebe menos o que está acontecendo contigo, o que você está sentindo. Isso acaba acontecendo, sim. Então, se você parar, você vai ter que encarar, né? Não necessariamente você teria que encarar negativamente. Eis a questão. Você tem a possibilidade de encarar positivamente se você... É uma decisão. O pensar é uma decisão. O pensar, a gente acha que não, mas o pensar é uma decisão. As pessoas têm a sensação de que não, eu pensei aquela coisa. Não, eu pensei negativo porque eu, de alguma forma... Tudo bem que eu tenha coisas internas que me fazem pensar de uma forma negativa e de estar confirmando o negativo para mim sempre. Mas, independente dessas coisas internas, eu tenho coisas internas positivas também, que eu posso, na hora que eu tiver um pensamento ruim, eu posso virar e falar, não quero ele, não. Sai para lá, eu quero pensar outra coisa. Eu tenho essa decisão.
Então, o pensar é uma decisão. Eu posso chegar e falar, não, eu estou pensando, esse tanto de coisa, o que vai me levar a isso? Qual que é a minha meta com isso? Qual é o meu objetivo com esse meu pensamento? Isso vai me trazer um benefício? Não, se isso não vai me trazer um benefício, por que eu vou ficar pensando uma coisa negativa? Eu posso pensar uma coisa positiva, então. Aí eu posso ver, bem, se eu ficar à toa, eu posso ficar à toa para pensar coisas boas, eu posso ficar à toa para escrever um livro. Solucionar o que está gerando sofrimento, né? Sim, como você falou. Eu posso ficar à toa para gerar coisas positivas. Por que eu teria que ficar à toa? É uma questão da nossa sociedade mesmo, que já de uma certa forma todo mundo está tão correndo, que está perdendo a noção de que ele tem a possibilidade de pensar, que cabe a ele a escolha de como ele vai interpretar. Também que pode nos ajudar de ter essa questão de ter várias atividades. Pode ser assim, quando uma não está muito legal, aí tem a outra para a gente continuar em atividade, continuar bem. Tem isso? Sim. Você balanceia. Né? A gente, vamos dizer que em determinada área da sua vida, no seu lado emocional, você está com uma pessoa doente em casa, bem avançada, uma coisa assim. Quer dizer, dentro de casa aquilo ali está um pouco complicado. Você dá um pouquinho mais disso, joga a coisa um pouquinho mais para o trabalho, ou você tem outras possibilidades, você vai fazer uma atividade de lazer, você vai executar um hobby num outro espaço, né? E isso daí tem relação, é o seguinte, vamos dividir isso em duas coisas. Existem pessoas que têm uma tendência à autonomia e outras têm uma tendência à sociotropia. O que é uma sociotropia? Seriam pessoas que são voltadas só para as outras pessoas. Então, essas pessoas, por exemplo, as que são sociotrópicas, se elas fazem aquela mãe que só faz as coisas para os filhos e vive em função dos filhos. Aí o filho saiu de casa, ela pirou. Porque se ela pôs toda a força dela só numa coisa, ela não dá conta. Porque ela pôs a força dela só no filho, em cuidar da família, daquilo ali. Então, ela não tem uma outra coisa para balancear. Mesmo que a família tenha dado tudo certinho e tal, tem um momento que está em crise, né? Exatamente. Tudo, em algum momento... Exatamente. Então, nessa situação, por exemplo, se ela não tiver um outro ponto para balancear, se ela não tiver uma autonomia, ela não tiver um trabalho, ela não tiver outras coisas que ela possa fazer, ela entra em depressão. Então, é a mesma coisa que acontece com um cara que só vive para o trabalho. Ele não esqueceu da mulher, esqueceu dos filhos, esqueceu da família, não investiu nada naquilo ali. Ele trabalha no final de semana e tal e coisa. Aí, de repente, ele faliu ou ele ficou desempregado de uma hora para outra. Pira também, entra em depressão também. Num lugar só, entra em depressão também, não dá conta. Então, isso daí, essa polaridade, ela ajuda você em determinados momentos que você não está bem numa determinada situação. Na hora que você não está bem naquela situação, você tem uma outra coisa que te segura. Então, isso ajuda muito.